Você conhece a toxoplasmose? Sabe por que ela é tão perigosa durante a gestação? Não? Então é hora de aprender. A toxoplasmose corresponde a uma zoonose, isto é, doenças que são transmitidas de forma natural do animal para o homem. E neste caso, o agente etiológico é o Toxoplasma gondii, parasita intracelular obrigatório pertencente ao filo dos apicomplexos, cuja classificação é decorrente da presença de um complexo apical rico em organelas presente na região anterior do parasita. Uma característica peculiar do Toxoplasma gondii é a sua capacidade de infectar animais de sangue quente, como aves e mamíferos, invadindo suas células nucleadas. Dessa forma, tornou-se um parasita de distribuição mundial. O ciclo de vida do parasita é heteroxeno, isto é, que envolve dois hospedeiros. Os felídeos, cujo principal representante é o gato, corresponde ao hospedeiro definitivo, e o homem é o principal representante dos hospedeiros intermediários. Formas de transmissão da toxoplasmose incluem a ingestão de cistos teciduais em carnes cruas ou mal passadas, a ingestão de oocistos presentes em água, verduras, legumes e solo, a ingestão de oocistos através da manipulação imprópria de reservatórios de fezes de gatos, como caixas de areia, transmissão congênita, isto é, de mãe para filho durante a gestação, e em casos mais raros por transplantes e transfusões sanguíneas. As formas infectivas apresentadas por esse parasita são traqueozoítas. Possui formato de meia-lua e se multiplica rapidamente por endogenia, o qual a célula-mãe origina duas novas células-filhas. Esse estágio infectivo é capaz de se disseminar por diversos tecidos do organismo. Bradizoítos. Sua característica principal é a de se reproduzir lentamente e constituir os cistos teciduais, que são bastante resistentes e elásticos, além de isolar os bradizoítas da ação do sistema imune. Esporozoítos. Constituem os oocistos e são produzidos no epitélio intestinal do gato e eliminados ainda imaturos junto com as fezes do animal. Uma vez liberados no meio ambiente e encontrando condições favoráveis de temperatura, umidade e oxigênio, sofrem esporulação. O ciclo de vida do parasita pode ser dividido em duas fases. A primeira é a fase assexuada, que envolve vários tecidos de diversos hospedeiros, como aves e mamíferos. Já a segunda fase é a sexuada, que acontece nas células do epitélio intestinal dos gatos e outros felídeos. É sempre bom lembrar que o ciclo sexuado do T. gondii pode ser iniciado por qualquer forma infectiva. Agora é o momento de entender melhor o ciclo de vida do parasita. Uma vez que o gato preda algum animal como rato ou pássaro infectado com cisto tecidual, inicia-se a fase sexuada. A parede cística da estrutura recém-ingerida é destruída por enzimas proteolíticas no estômago do felídeo, liberando assim os bradizoítas que penetram ativamente nas células intestinais do hospedeiro. Quando estabelecido nos enterócitos, sofrem sucessivas alterações, que irão resultar na formação dos gametas masculinos, microgametas, e gametas femininos, macrogametas, que uma vez unidos, por meio da quimiotaxia, formarão o oocisto imaduro, que romperá a célula intestinal do gato e será liberado nas fezes do animal. Já no meio externo, sofrerá esporulação, dando origem ao oocisto maduro, infectante e com alto poder de contaminação. O oocisto pode contaminar frutas, legumes, água e até mesmo o solo, que chegarão diretamente até o homem. Ou então, a contaminação pode abranger animais como vacas, porcos, ovelhas
que formarão assim os cistos teciduais. À medida que o homem consome frutas ou legumes sem a higienização apropriada, água contaminada ou manipula indevidamente caixas de areia contendo fezes do gato, ele é infectado pelos oocistos. No estômago, enzimas proteolíticas destroem a parede do oocisto maduro, liberando posteriormente os esporozoítos na luz intestinal, os quais invadem ativamente as células intestinais por meio da secreção de conteúdos proteicos presentes nas organelas do complexo apical e formando em seguida o vacúolo parasitóforo. No interior do vacúolo, os esporozoítas se diferenciam em taxoítas, iniciando sua rápida reprodução por endogenia, e dessa forma atravessa as células epiteliais intestinais, alcançando outros tipos celulares em diversos tecidos por meio da circulação sanguínea ou linfática, e durante a gravidez consegue até atravessar a placenta. Analogamente, ocorre com a ingestão dos cistos teciduais, onde a parede cística será digerida por enzimas proteolíticas, liberando bradizoítos, que penetram ativamente a mucosa intestinal do hospedeiro ou são endocitados por células fagocíticas, podendo interconverter-se em taxoítas. Como citado anteriormente, o filo apicomplexo possui uma das características mais marcantes, a presença do complexo apical composto por organelas especializadas, como as rópteas, micronemas e grânulos densos. Essas estruturas são responsáveis pela secreção do conteúdo proteico que auxilia na invasão das células do hospedeiro. As proteínas micronemais, por exemplo, contêm grande diversidade de domínios adesivos, que servem como mediadores das interações com componentes receptores de superfície da célula do hospedeiro. Logo, essas organelas são o que permite o início da infecção e, consequentemente, também a progressão do ciclo de vida do parasita visto anteriormente. A classificação da toxoplasmose pode se dar a partir do momento da vida em que o indivíduo é contaminado, e dessa forma a toxoplasmose é adquirida, onde o indivíduo pode se contaminar em qualquer idade após o nascimento, e na maioria das vezes o curso da doença vai depender da cepa do parasita e do estado imunológico do hospedeiro. Já a toxoplasmose congênita, a mulher desenvolve a fase aguda da patologia e, ao contaminar o feto, torna-se uma doença congênita. Ela pode acarretar em abortos, nascimentos prematuros ou em comprometimento de órgãos, em casos que o feto completa a gestação e nasce no tempo determinado. A toxoplasmose durante a gestação é bastante perigosa e oferece inúmeros riscos, sobretudo ao feto. Para que ocorra a toxoplasmose durante a gravidez, a gestante precisa se expor ao protozoário e manifestar a forma aguda da doença, devido à presença elevada do parasita no sangue. Em casos mais raros, pode acontecer mediante a reativação da infecção durante a gravidez, associada à imunodepressão acentuada. A transmissão vertical é provocada pela forma infectante trofozoito, e para que isso aconteça, é necessário obrigatoriamente a infecção da placenta e posteriormente dos tecidos fetais. O risco de transmissão congênita depende intimamente da idade gestacional, apresentando maior ameaça a partir da 36ª semana de gestação, momento em que a placenta apresenta bastante suprimento sanguíneo. A infecção aguda materna irá depender de alguns fatores, como a cepa do T-GOND, o estágio de desenvolvimento da placenta, a carga parasitária e do estado imune do hospedeiro, neste caso, da gestante. As complicações da toxoplasmose congênita compreendem aborto, nascimento prematuro e, caso a gestação se complete, o bebê pode apresentar miocardite, retinocoreoidite, hepatoesplenomegalia e, em casos mais severos, calcificações cerebrais e hidrocefalia. O diagnóstico da toxoplasmose durante a gestação pode ocorrer de duas formas. A primeira é através da demonstração do parasita.
que nada mais é do que detectar a presença do mesmo em cultura de tecido mediante biópsia ou por inoculação em animal de experimentação. Porém, costumam demorar e, sendo assim, o método mais utilizado é a identificação do DNA do parasita, pela técnica de PCR a partir do líquido amniótico. A segunda forma vai envolver os testes imunológicos e sorológicos, que indicam a presença e a concentração de anticorpos específicos circulantes, o que permite caracterizar a fase da doença, mediante as diferentes classes de imunoglobulinas. IgM positivo irá indicar uma fase aguda, recente, e IgG positivo irá indicar uma fase tardia. O tratamento da toxoplasmose na gestação depende da confirmação do diagnóstico durante o pré-natal. A espiramicina é usada no primeiro trimestre da gestação e deve ser mantida até o final da mesma, na incerteza da infecção fetal. À medida que é constatada a infecção fetal, deve-se intercalar espiramicina e sulfadiazina. Nas infecções adquiridas pela gestante a partir do terceiro trimestre, utiliza-se a associação de sulfadiazina, ácido folínico e pirimetamina. A profilaxia da toxoplasmose é muito importante e agrega atitudes como evitar o contato com as fezes do gato, consumir água fervida, evitar o consumo de carnes cruas ou mal passadas, e higienizar corretamente legumes, frutas e verduras, e se praticante de jardinagem, sempre utilizar luvas ao manipular a terra. E é sempre bom destacar que a profilaxia é essencial. Agradeço a atenção. Tchau, tchau.